O primeiro passo, então, são os materiais. Escolhi algumas camisetas brancas, pretas e uma que já estava um pouquinho manchada. Elástico, essa borrachinha de dinheiro, luvas, saco plástico, eu usei esses de congelado para poder enxergar a blusa dentro, um pano para testar os corantes. Escolhi algumas cores em corante de tecido e tinta de tecido. Separei também algumas garrafas que sobraram aqui em casa para poder diluir essa tinta em água. Eu separei também cândida e água. Um balde ou um pote qualquer com água para você umedecer as camisetas. Aí o passo seguinte é umedecer essa camiseta. Aí eu deixei a camiseta de lado e comecei a preparar as tintas. Aí eu juntei o corante com água e fui misturando e testando até chegar ao tom que eu gostaria. O ideal é sempre que a cor fique o mais viva possível. Mas eu achei que só o corante não ia suprir a cor que eu tava esperando ter na minha camiseta. Então eu somei essa mistura à tinta de tecido. E aí sim eu cheguei na cor que eu gostaria de ter na minha camiseta. E a partir daí eu comecei a repetir todo esse processo para criar cada cor que eu ia trabalhar nas minhas camisetas. Então eu criei todas as cores que eu ia usar: o rosa, o lilás, o azul claro e um pouquinho de preto. E agora chegou a parte mais legal, que é colorir tudo. E com a camiseta já úmida eu comecei o processo. E eu escolhi fazer um desenho em espiral nela. Escolhi um ponto, o meu foi no centro. E comecei a girar de modo uniforme que todo o tecido seguisse esse movimento. E então eu comecei a posicionar as borrachinhas de modo que eu criasse fatias nessa camiseta, que seria a área onde viriam as cores depois. E a partir daí você começa a distribuir as cores. É legal você criar uma sequência dessas cores, para quando você abrir a camiseta, esse desenho esteja fluindo junto com as cores. E assim que terminar uma face da camiseta, você vai virar ao contrário e aplicar as mesmas cores que estão do outro lado. Então, na fatia que tá roxo, você vai aplicar o roxo. Na fatia azul, azul. E aí, depois de colorir tudo, você vai guardar a camiseta dentro de um saquinho. E depois do processo com a primeira camiseta, eu tive a brilhante ideia de fazer um furinho na tampinha das garrafas para que o derramamento de tinta fosse um pouquinho mais organizado e fosse um pouquinho mais sutil do que estava sendo com a garrafa aberta. E aí o processo se repete: umedece a camiseta, torce, escolhe o desenho que você vai fazer. Eu escolhi o espiral de novo, moldei todo o tecido, prendi as borrachinhas, de novo criando as fatias de modo uniforme. Só que eu escolhi uma aplicação de tinta diferente dessa vez. Então, dessa vez eu decidi aplicar as cores do centro às bordas, não obedecendo as fatias, mas sim uma ordem por camada de cor, criando quase que uma mandala. E depois de tudo finalizado, você guarda essa camiseta também em outro saquinho. Próxima camiseta, mesmo processo do início. E como ela já tinha algumas manchas de tinta, eu decidi criar uma modelagem no tecido um pouquinho mais uniforme. Então eu meio que baguncei ele e fui amassando todo para então poder prender as borrachinhas. Modelo uniforme, então o modo de aplicar as cores também foi uniforme. Não segui uma regra para aplicar as cores. Aí camiseta finalizada, ela também vai para um saquinho individual. E a última camiseta eu escolhi uma preta, com um material bem acessível que a maioria das pessoas tem em casa, que é a cândida, a água sanitária. Decidi aplicar nela a mesma técnica da camiseta anterior. Apliquei as borrachinhas e então joguei a cândida de uma maneira mais fluida, mais leve. E agora uma pausa de 8 a 10 horas para os pigmentos poderem agir nas camisetas. E aí então você poder lavar e descobrir como ficou e a cor final e tudo mais. E agora é a hora que você reza, soltando todas as borrachinhas para descobrir se o desenho de fato ficou irado como você gostaria. Usei um pouquinho de sabão também, e o importante é que você enxague ela até ela parar de sair o corante da camiseta, que é o extra. E depois desse processo de enxaguar todas as camisetas, é hora de pendurar elas. Ideal que não seja no sol, para que o sol não roube ainda mais esse pigmento delas. Camisetas secas, desenhos finais descobertos, cores finais descobertas. E você vai ter algumas camisetas diferentes que você mesmo produziu.